E agora nós vamos conversar com a repórter Nani Cox, que acompanhou o voto da ex-prefeita e candidata a vice em São Paulo, Luísa Erundina. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É isso, viu? A Erundina votou agora há pouco, no final da manhã, por volta das 10h30 da manhã. Ela conversou com a imprensa, né? Foi um voto até rápido, mas ela teve um papo aqui com a imprensa depois. Ela criticou as irregularidades na área da saúde cometidas por políticos neste momento de pandemia que a gente vive. Ela disse que a culpa é da gana e da falta de sensibilidade humana. Ela também comparou o cenário de quando ela foi prefeita, quando ela foi eleita prefeita, e estimou momento agora que ela está se candidatando, que ela está concorrendo aí como vice-prefeita. Ela disse que a grande diferença é a desigualdade entre esses dois cenários, né? Uma outra comparação que ela fez foi em relação às pesquisas de intenção de votos. Vamos ouvir. Em 88, vocês não eram nascidos ainda, grande parte de vocês, né? Então, eu era o patinho feio da campanha. Ninguém acreditava na viabilidade eleitoral. Nem o meu partido, na época, acreditava. Chegamos no dia da eleição, eu em terceiro lugar, com 18%. E os companheiros de partido estavam na coordenação, diziam, tá ótimo. A gente nunca teve tanto voto na capital. E eu acreditava, não, dá para fazer mais. É possível, né, acreditar no resultado. E não deu outra, né? Nós ganhamos, né, quando ninguém acreditava naquela possibilidade. Olha, a gente teve uma campanha bem diferente, né, por causa da pandemia de coronavírus. A própria Erundina acabou ficando num papamóvel aí que fizeram para ela, adaptaram um carro para que ela que é idosa, né, evitasse ter esse contato muito corpo a corpo, mas não deixasse de ir para a rua. Ela reconheceu, no entanto, que a campanha dessa eleição de 2020 não foi responsável do ponto de vista sanitário. Vamos ouvir. Eu acho que ainda houve muito descuido, porque inclusive o que os governantes que precisavam dar o exemplo, né, lamentavelmente desestimulou essas medidas protetivas, né, inclusive negando a gravidade do vírus, né, liberando inclusive não só a atividade econômica e da sociedade, mas minimizando. E isso é um mau exemplo. Em geral, as pessoas seguem aquilo que a autoridade maior. O candidato a prefeito na chapa de Erundina, Guilherme Boulos, ele testou positivo para coronavírus na sexta-feira. Ele tem sintomas leves, com febre, dor no corpo e também leve dificuldade respiratória. Ele ontem, mas não tem previsão de novas consultas médicas, mas está repousando em casa e não deve votar hoje, obviamente, porque ele está seguindo esses dias de isolamento, né, as 2 semanas de isolamento. Ela disse que conversou com Boulos e que ele está bem. Vamos ouvir. Não acredito que tenha sido esse fator, né, que gerou a contaminação dele. Ele sempre foi muito preocupado que as pessoas não ficassem muito juntas, usassem máscara, né, lavassem as mãos. E, Fernando, nós vimos agora até a vice, a candidata a vice. Na Sonora? Nani? Acho que perdemos o sinal. Com a gente mesmo. Isso. Ela estava muito exposta, né? Ela estava usando antes, durante a campanha, num carro que eles falaram que era Erundina móvel, porque, como Papa móvel, né? E hoje ela estava só com uma máscara, né? A máscara protege, mas rodeada de jornalistas, né, Nani? É isso, viu, Denise? Infelizmente, agora sim. Não, estamos com problema. Vale lembrar, inclusive, Denise, que amanhã Luísa Erundina completa 86 anos. O aniversário dela é 30 de novembro. Né? Então amanhã ela completa 86 anos, faz parte do grupo de risco, né? É uma idosa e precisa se precaver, né? Como ela mesma criticou a questão sanitária durante esse período. Ela tava ali rodeada, havia uma né? exposição
perigosa, né? Exatamente, por causa da questão de distanciamento. Sim. E Guilherme Boulos pegou durante a campanha. As indicações são de que a deputada Sâmia teria passado para ele, que faz parte da base de apoio dele. Eles estavam juntos em eventos no sábado passado. Aí ele fez o teste no final da semana apenas, que você sempre tem que esperar um tempo, quando você tem o contato, mas já se tinha, tanto que ele diminuiu o contato com outras pessoas, assim, manifestações nas ruas. Depois, aí confirmou, na sexta ele não tinha sintomas, no sábado ele já começou a apresentar alguns sintomas e teve que sair dessa reta final. Houve carreatas, inclusive de apoiadores nas cidades, mas ele participando só por rede social, onde ele aposta, né, na força, inclusive. E eu imagino a frustração dele, né, Denise, por não poder ir votar em si, né? E vários candidatos tiveram, né? Nós tivemos o próprio Bruno Covas, mas aí foi no começo da campanha. Isso. Também houve preocupação, porque ele tem um tratamento de saúde e ele teve coronavírus sem sintomas. Talvez até por causa do tratamento ele tenha uma proteção maior, mas foi um susto também quando ele teve. E é um problema, né, Fernanda? A gente tem visto os casos aumentarem em todo o país em função de aglomerações que não são apenas em relação às campanhas. A gente tem registrado muitas aglomerações também em festas e bares e podemos ter alterações, inclusive, na flexibilização de atividades. Amanhã haverá uma revisão do Plano São Paulo, já estava previsto, dia 30. Né? Coincidentemente, no dia seguinte das eleições, isso também foi muito questionado, mas nós já tivemos, inclusive, no ABC Paulista, cidade de Santo André, por exemplo, com restrições a shows novamente. São locais em que as pessoas ficam sem máscara e muito próximas, né? Pois é, nós vamos ver tudo isso a partir de amanhã, bem lembrado, haverá a revisão do Plano São Paulo e muitas pessoas estão apreensivas com o que acontecerá daqui para frente com o futuro do Brasil como um todo, né? Porque alguns estados estão registrando de fato aumentos importantes, aquele famoso também aumento da média móvel, que também preocupa muito, com casos e mais casos e até mesmo históricos de hospitais que já estão voltando a ter níveis, se não iguais, parecidos de internação da época inicial do auge da pandemia, né, em meados desse ano, Denise.